Pastor Michael Knight, vai lá. Maravilha. Lá em João capítulo 8, versículo 17, é interessante porque ali Jesus ele vai falar acerca de que o testemunho de dois homens, né, é verdadeiro. E o pastor César, eu já vi na sua apresentação que ele usa esse texto para falar que ele é duas pessoas. Eu quero fazer uma pergunta para o irmão. Na lei, você pode fazer parte dessa equação? Você pode dar testemunho ao seu favor? Porque aí, no caso, se Jesus, ele pode, né, ser a sua testemunha, igual você diz que ele é que dá testemunho dele mesmo, e o Pai é o outro, e aí você fala que ali tem as duas pessoas. A lei, ela aceita Jesus fazer parte da equação? Por exemplo, se nós temos uma questão aqui, eu chego e o pastor Coronel fala, cadê sua testemunha? Eu falo, é o pastor César. E a outra? Não sou eu mesmo. A lei aceita isso? Qual versículo diz que não aceita? O próprio João, capítulo 8, versículo 17, quando Jesus ele fala, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Jesus não fala isso? Não. Aí eles falam bem assim, então, tu mais uma vez você não está me mesmo. ouvindo. Calma aí, mais uma vez você não está me ouvindo. Por algum motivo, Tô te ouvindo. você não veio para ouvir, só para falar. Não, eu tô te O senhor fazendo fez uma pergunta. pastor. Então repita a pergunta. Isso. Repita a pergunta. Você falou assim, na lei é possível que duas pessoas... Como é que... Repita a pergunta. Esquece o... Não, vou te mostrar no texto. Esquece a aqui. resposta que você vai dar depois da minha resposta. Não, no texto. Faça a pergunta. Vamos pro texto. João 8,17. Também na vossa lei está escrito que o Isso. testemunho de duas Olha pessoas aqui, é verdadeiro. Eu testifico de mim, o Pai que me enviou testifica de mim. Você fez uma pergunta. Isso, Qual é a pergunta? dentro da lei, olha aqui, ó. Quando Jesus ele fala aqui, ó, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida, aí eles Isso aí não é João 8,17. Não, eu tô entrando no contexto. Pra você falar onde é que tá na lei. Você não fez a pergunta, onde é que tá na lei? Não, eu não fiz pergunta nenhuma. Não, você falou assim... Você fez uma Isso. pergunta. Quando eu respondi, o senhor começou a apresentar outras coisas que eu não falei. Então, de novo isso está acontecendo. Mais uma vez está acontecendo isso. Então, Não. vamos fazer o seguinte, esquece. Deixa eu reformular a faz pergunta. de conta que voltou do intervalo e Isso. você vai perguntar de João 8,17. Faz a pergunta. Deixa eu reformular a pergunta. Pergunta de João 8,17 e ouça a minha resposta. Isso. Vai. João capítulo 8, vou pegar, antes de chegar no 17 aqui, vamos pegar o versículo 13. Quando Jesus ele fala Então, que ele é... outra coisa. Isso. Quando ele fala bem assim, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, aí olha o que eles falam para Jesus. Ó, os fariseus Pastor, falam, tu testifica... Não, só um minutinho. Agora, ó, em que pese alguém não gostar... Mas você não vai deixar nem eu fazer a pergunta? Irmão Michael, peraí. O irmão fez a pergunta, repete a pergunta que o pastor ia responder. É porque ele não entendeu. Ele entendeu sim, irmão. Faz só a pergunta. Mas você tá falando que ele entendeu? Poxa, Ele é que tem que ver. Você entendeu? Entendi. Então, Só que quando eu respondi, ao invés de o senhor entrar no assunto, o senhor começou a falar outras coisas, como vamos, sempre. então responde. Faz o seguinte, ó, faz de conta que voltou do intervalo. Voltou do intervalo. Vamos lá. Faz de conta que voltou do intervalo. 8,17. Isso. Trabalha, faz a pergunta. A pergunta em cima desse texto aqui, sobre as duas testemunhas, é o seguinte. Jesus, na lei, que ele mesmo falou que você apresenta aqui duas pessoas, ele pode fazer parte da equação? Ele pode ser contado, por exemplo, se você fala assim, ó, eu sou o testemunho e o pai, você fala, aí as duas pessoas. E aí, então, eu quero saber do irmão se ele pode fazer parte da equação simples. Pronto. Vamos lá. Pastor César. Esse seu argumento é o mesmo dos fariseus, do verso 13. Como assim? É só ler o verso 13. O verso 13 está dizendo assim, ó, tu dás testemunho de ti mesmo, então teu testemunho não é verdadeiro. Então, a sua argumentação é exatamente a mesma dos fariseus. Então, você vai abraçar a ideia dos fariseus e Jesus vai responder a sua pergunta. Então, como você está falando como os fariseus disseram, então é só continuar a leitura. Na leitura, Jesus Cristo diz assim, na vossa lei está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Eu testifico de mim e você e o Pai que me enviou também testifica de mim. Aí você diz assim, mas ele poderia fazer parte de... Ele poderia ser uma das duas testemunhas? Isso. Aí eu te fiz uma pergunta que você não ouviu. A primeira vez que você tentou fazer essa questão, eu te fiz uma pergunta que você não ouviu e não respondeu. E aí eu vou tentar fazer ela novamente, sabendo que você não vai responder, mas vou tentar. Que isso, Então posso... Pode, você vai ouvir? vou. Ok. Então a pergunta é, aonde na lei está escrito que essa pessoa não pode ser testemunha? Qual versículo? Pastor Michael. Isso. Olha, os próprios discípulos aqui é muito simples. Aqui nós não precisa ficar... Você está fugindo do texto, né? Não, aqui tá tá muito simples. Tá. Não, quem está ouvindo... Então, Isso. mais uma vez, você está se vitimizando. Mas quem está ouvindo está entendendo. Olha, então tá bom. Então, vamos deixa eu lá, trabalhar de o texto. Deixa eu dar a explicação aqui. Primeiro, vou dar olha para você Eu te ver. fiz a pergunta, tá? Isso. Olha, então.
Eles mesmos falam assim, ó, tu testifica de ti mesmo. Eles que levantam a questão da lei, são os primeiros, eles que são os tutores da lei. Então, quando eles falam isso, Jesus vai corrigir eles. Jesus fala bem assim para eles, assim, ó, tá bom, a lei não aceita, beleza, a lei não aceita. Mas não é por causa disso que o meu testemunho é mentiroso, não. Pelo fato da lei não aceitar eu dar testemunho, não significa que isso seja uma mentira. Aí Jesus vai e fala, continua falando. Jesus fala assim, ó, eu sou o que dou testemunho de mim mesmo e também testifica o Pai. Aí a pergunta que tem que ser feita é, aonde é que o Pai deu testemunho de Jesus? Porque aí está a resposta, o segredo. Lá na lei, o Pai deu testemunho usando essas duas pessoas que Jesus está citando, que é Moisés e Elias. Porque a Bíblia diz assim, ó, por isso se manifestou a justiça de Deus, sem lei, mas tendo testemunho da lei e dos profetas. Lá no Monte da Transfiguração, as duas testemunhas aparecem ali. Ó. Jesus se transfigura diante deles, aparece quem? Moisés representando a lei e os profetas representados por Elias. Olha os dois homens que a lei exige. Okay. Então, se eles aqui, os tutores da lei, eles não aceitam, ó, se eles não aceitam o testemunho de Jesus, Jesus joga a própria lei que eles trouxeram contra ele a favor dele. Então, esse texto não é contra a unicidade. Você viu? Por isso que eu vi aí que o irmão já entendeu onde eu queria. Tréplica, pastor Você tinha César. entendido. Vamos lá. Vamos lá. Ele diz assim, a pessoa pode usar, a pessoa que diz, na lei está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Essa pessoa pode ser uma das testemunhas? Eu disse, esse argumento é o mesmo dos fariseus, conforme o versículo 13. Você testifica de você mesmo, então não vale. Essa argumentação é a dele, a mesma dos fariseus. Agora ele está dizendo o seguinte, que quando Jesus usa... Olha, eu nem perguntei João 8,17. Eu quero até que te agradecer, porque esse texto é indefensável para Ele fortalece a doutrina do sabelianismo modal, que você faz parte. Mas vamos lá. Aliás, ele se prontificou a vir para cá porque o pastor Carlos Moisés não respondeu essa pergunta. E eu estou te respondendo. Então vamos tentar, vamos ver se você está respondendo. Isso. Primeiro, o seu argumento é o mesmo dos fariseus, conforme o versículo 13. Você tem que aceitar isso. Não certo? não. Então vamos lá. Lá ele está dizendo que uma pessoa não pode usar, a mesma pessoa implicada não pode ser testemunha. Mas você sabe porque a diferença minha do fariseu porque eles estão querendo dizer que Jesus é mentiroso por causa disso. Então a minha diferença é, então, mas ele você não é também está dizendo, disso. mas você também está dizendo que ele não pode usar. Aí, porque quando você... não pode, a lei não deixa. Então tá bom. Então se você diz que ele não pode usar, o seu argumento é o mesmo dos fariseus. O porquê, aí é outra questão. Mas o seu argumento é o mesmo dos fariseus. Era legal você admitir. Você está dizendo, né? Tá escrito. Então vamos lá, ele pode ou não pode usar? Não, a lei não permite. A lei deles não permite. Tá bom, aonde? Não, a lei deles. Tá bom, legal. Interessante. Aqui interessante. Aí eu volto à primeira pergunta que eu te fiz lá atrás, que você não respondeu até agora. Aonde na Bíblia está dizendo que não pode? Mostra o texto. Pode? Então, não, você está dizendo que não pode, eu estou dizendo que pode. Eu te volto a pergunta e não me mostra se pode. Versículo 17. Então vai. Também na vossa lei está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeira. Aí Jesus... E quem são as duas pessoas que dão testemunho? Versículo 18. Lê. 18? É. Opa, então vamos aqui. Peraí, o 18. Eu sou o que testifico de mim mesmo e de mim também testifica o Pai. Você está falando que é duas pessoas? São as duas pessoas. Então lê o próximo. São as duas pessoas. Lê o próximo, 19. Então vamos lá. Disseram, pois, eles, aonde é... Então vamos dizer, vamos ver se é duas pessoas. É só continuar lendo, vamos ler o texto. Disseram-lhe, pois, onde está o teu pai? Se é outra pessoa, né? Então, vamos lá. Ó a necessidade aqui, ó. Aí Jesus responde, não me conheceis a mim nem a meu pai, se vós conheceis a mim também conhecereis o meu pai. Ele é o pai. Então, vamos lá. Aí. O ele é o pai, tá escrito onde, hein? Aqui, ó, se vós conheceis a mim também conhecereis. Eles perguntou onde é que está o teu pai. Então, e Jesus mostra quem? Mim, que se vós não conheceis a mim. Então, vamos lá. E aí? Esse texto de João 8,17, trazido por você mesmo, a quem eu agradeço, primeiro no verso 13, tem que ficar claro aqui que a sua hermenêutica é a mesma dos fariseus. Porque você está dizendo que Jesus não poderia usar esse texto. Assim como os fariseus estão dizendo. Se a natureza do porquê não pode usar esse texto é diferente, isso é discutível. Mas você está dizendo que Jesus não poderia usar esse texto. Essa é a mesma fala dos fariseus no verso 13. Diz assim, então lhe objetaram dizendo, tu dás testemunho de você mesmo, então não vale, seu testemunho não é verdadeiro. Você está dizendo exatamente a mesma fala. Aí eu estou dizendo, pode. Aí você diz assim, mas lá na Bíblia está dizendo que tem que ser o testemunho de duas pessoas. Aonde diz que está escrito que não pode? Aí me mostra Jesus falou. Me mostra o texto onde diz que é proibido. Vou ler o texto, me pode ser? Me mostra o texto onde diz lá na lei que é proibido que uma pessoa implicada não seja testemunha. Aí você fala assim... Não, eu vou ler o texto pro irmão. Me mostra. Eu vou ler. E é simples. Olha aqui, ó. E na vossa lei está escrito. Jesus está falando a verdade ou não?
Claro. E na vossa lei está escrito que o testemunho de 2 homens é verdadeiro. E aí ele vai mostrar quem são. Ele cita a questão da lei. Por quê? Porque o pai não deu testemunho na lei. Quem que representa a lei? O Moisés representa a lei e Elias representa os profetas. Quem que aparece lá no Monte da Transfiguração? Que são as testemunhas. Que aí Pedro, quando Pedro vê lá, vê Jesus, Moisés e Elias, as 2 testemunhas e vê Jesus. Tá. Aí quando Pedro, não entendendo que eles eram apenas testemunhas, falou assim, ó, bom, estávamos aqui fazer 3 tendas para ti. Vem logo a correção do alto. A nuvem vem e oculta os 2 ali, por quê? Porque eles são só testemunhas de Jesus. Essa é a sua hermenêutica do assunto e eu prefiro a de Jesus Cristo. Jesus Cristo faz essa hermenêutica no verso 17 e 18. Ele diz assim, ó, na vossa lei está escrito que o testemunho de 2 pessoas é verdadeiro. Isso. Ele só pode usar essa regra se ele e o pai forem pessoas distintas. Porque o verso 18 ele diz assim, eu testifico de mim, uma pessoa. E o pai que me enviou testifica de mim, outra pessoa. Aí você fez a pergunta, então lê o próximo, vamos ler o próximo. Então ele disse, onde está o teu pai? Obviamente o pai não estava ali com ele, porque para ser testemunha, entende? É esse o assunto que ele está dizendo. Respondeu ele, respondeu Jesus, vocês não me conhecem a mim, nem ao meu pai. Se vocês me conhecessem, conhecerias ao meu pai. Por que Jesus diz isso? Porque ele é o pai. Por que Jesus diz isso? Por conta de Hebreus capítulo 1, verso 3 em diante, ele é a imagem expressa da pessoa do pai. Quem conhece o filho, conhece o pai. Assim como quem persegue a igreja, persegue Jesus. Se você for perseguido e for a igreja, essa pessoa está perseguindo a Jesus. Por causa disso, você é Jesus? Não. Não. Mas porque você e Jesus estão em unidade. Então, eu prefiro, respeito a tua ideia aí, mas eu prefiro a hermenêutica de Jesus, por 2 razões. Primeiro, porque a sua doutrina é a mesma dos fariseus, conforme o verso 13. E segundo, porque Jesus coloca a questão no verso 17, na lei está escrito, o testemunho de 2 pessoas é verdadeiro, e aí na 18 ele já responde, eu e o pai. Então são 2 pessoas distintas. E o 19? Acabei de responder. Hebreus capítulo 1, quem vê o filho, vê o pai. Não, quando eles perguntaram assim, onde é que está o teu pai? Se o pai fosse distinto, Jesus não poderia falar para ele mesmo, pastor César. E aí você viu que tudo que eu apresentei, que o próprio Deus que fala lá em Isaías que viria, que como pastor apacentaria o seu rebanho, tudo não se cumpre em Jesus Cristo? Porque Jesus Cristo, ele é o Emanuel, Deus conosco. Apocalipse lá, que eu te apresentei lá. E Jesus falou, quem vencer dará todas as coisas, e eu serei o seu Deus e ele será o meu filho. Então, se Jesus ele fala isso, ele é o Pai. Lá em João capítulo 14, versículo 18, quando ele está falando dele mesmo, que ele vai subir na carne e no corpo como filho, e ele volta agora como o Espírito Santo para habitar dentro de nós. Eu vou e não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Se Jesus não fosse o Pai, ele poderia falar, não vos deixarei órfãos? Então, a Bíblia apresenta isso aqui, já tem mostrado no texto aqui. E eu não sou... Você falou que eu dei a mesma resposta dos fariseus, mas tem uma diferença. Os fariseus usam isso aqui para falar que Jesus é mentiroso. E Jesus, ele falou bem assim, olha... Mas você também está dizendo que Jesus é mentiroso. Não, porque eu citei o 14. Jesus falou bem assim, olha... Olha o que Jesus falou. Ele fala bem assim, ó, ainda que eu testifique de mim mesmo, ou seja, a lei não aceita. Beleza, Jesus concorda com isso. Ainda que o meu testemunho é verdadeiro, por quê? Porque eu sei de onde eu vim para onde vou. Sabe o que Jesus está falando? Ele está falando bem assim, ó, pelo fato da lei não permitir que eu seja uma das testemunhas... Aonde está escrito isso na lei? No texto, o texto está fazendo. Tá, me mostra o texto. Isso. Não, e eu te pedi para você me mostrar o texto onde fala que não. Não, mas então... Mas uma pergunta você respondida que por outra tá perguntando. pergunta é complicado. Você está perguntando. Mas sabe qual é o problema? Deixa eu falar o problema. O problema é o seguinte, é porque ele está querendo que eu perda a concentração para mim ir lá caçar no texto lá. Mas se Jesus falou que eu não preciso de caçar o texto, Jesus falou, na verdade, na vossa lei também está escrito que o testemunho de 2 homens é verdadeiro. Agora ele não quer aceitar esse versículo, ele quer que eu Quem são os 2 homens ali? Moisés e Elias. Aonde está escrito no texto? Não, eu mostrei pro irmão a explicação. Tá, onde está escrito no texto? Para isso se manifestou a justiça de Deus, falando de Jesus. Sem lei, mas tendo testemunho da lei e dos profetas. Quem deu o testemunho de Cristo foi o Pai. Agora vamos lá. Na onde que ele deu? João 5,10. Hã? João 5,10. Não, o pai deu testemunho. Quando o pai falou lá João nos 5,10, vou ler o texto, vamos lá. Vamos lá. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Isso. Quem a Deus não crê, mentiroso o fez. Porquanto não creu no testemunho que Deus deu de seu filho. Isso. Pronto. E aonde é que ele deu o testemunho, se não foi na palavra? Então, mas Deus falou assim, ó, vós examinais as escrituras. Você está dizendo que o testemunho é Moisés e Elias. Não, é toda a escritura. Mudou? Tá bom. Não, mas mudou não. Eu estou confirmando o que eu estou falando. Então vamos lá. Jesus diz olha assim, para você ver. Jesus falou assim, ó, vocês examinam a verdadeiro. escritura. Jesus diz assim, o testemunho de 2 pessoas é verdadeiro. Eu testifico de mim, o Pai que me enviou testifica de mim. Pronto. Simples assim, está no texto. É difícil lutar contra um texto como esse, eu imagino. Mas é o que diz o texto.
sair com ilações, porque isso aqui é Moisés e Elias, não sei o quê. Eu disse, mas o pai testifica do filho. Você diz aonde? Eu mostro o texto, acabei de ler João 5,10. Pastor César. Aí não serve. Então, quando eles perguntaram, quando eles perguntaram, pastor César, quando eles perguntaram assim, aonde é que está o teu pai? Se Jesus fosse distinto, ele ia falar outra coisa, pastor César. Irmãos, então e eu respondo da seguinte forma, se Jesus fosse o pai, ele ia dizer assim, eu sou o pai. Bom, e ele falou, se vós conheceis a mim, também conhecereis o meu pai, desde agora conheceis, o tendes visto. Então, isso não significa que eu sou o pai. Claro que sim. Você é casado? Sou. Você e sua esposa são uma só carne? Sim. Você é ela? Não. E é por isso que eu posso falar pra você aqui. Se você me ver aqui, você não tá vendo a minha esposa, porque eu não sou ela. Mas Jesus falou, quem vê a mim, vê o Pai. Porque é diferente a unidade de Jesus. Então, mas é uma pena eu não estar vendo sua esposa a partir de você. Bom, aí é uma falha no seu casamento. Não, no sentido de imagem. Um minuto, vamos encerrar agora. Pastor Marco Knight, suas considerações finais. Isso. Eu quero aqui agradecer por essa rica e maravilhosa oportunidade. E a gente precisa realmente debater mais esse assunto para que as pessoas fiquem esclarecidas sobre essa questão. Na minha defesa aqui, eu mostrei assim Apocalipse, né? Capítulo 21, versículo 7. Aquele que vencer dará todas as coisas e eu serei o seu Deus e ele será o meu filho. Eu mostrei aqui João, capítulo 8, né? Onde Jesus, quando eles falam, cadê o Pai? Jesus fala assim, se vós conheceis a mim, também conhecereis o meu Pai, né? E eu quero terminar aqui com 1 João 5,20, que era o entendimento que a igreja teve. E eles foram revelados, o Senhor abriu o entendimento deles para que eles compreendessem a Escritura. E nós sabemos que o Filho de Deus é vindo e tem nos dado entendimento para conhecermos o verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Amém. Apocalipse 1,8, ele eu sou o alfa, o ômega, o princípio, o fim, o que é, o que era, Amém. O que há de vir, o Todo-Poderoso. Amém. E a nossa fé é monoteísta, no Deus único, Amém. Indivisível, com certeza. O único Senhor. Com certeza. Então, bom, quem quiser te acompanhar, te seguir no Instagram, tá lá, ó, Michael Knight, com H e final com Y, porque é enjoado. Instagram tá lá. O irmão Michael, muito obrigado pela sua participação, que o Senhor te abençoe. Pastor César Cavalcante, considerações finais. Há 2000 anos, o cristianismo crê que Jesus Cristo é o único Deus. Eu creio que Jesus Cristo é o único Deus, Senhor e Salvador da nossa vida. Nós só não cremos que Ele, o Pai e o Espírito Santo são a mesma pessoa. Não sou politeísta, creio numa única divindade. E essa divindade é apresentada no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Como ele falou aqui, os textos que ele apresentou, fica a ideia aí, né, da questão dos tronos. Quando ele fez a pergunta de Apocalipse 22, eu respondi com o próprio verso 3 lá, que fala a palavra trono. Parece que na versão dele, por algum motivo, não aparece. Mas aparece no texto grego, tronos, que é uma palavra grega que gera em português a mesma palavra trono. E a palavra trono, ela aparece no plural. Veja que tanto em Apocalipse 21, que eu citei, Apocalipse 22, e também Apocalipse 3, por exemplo, Apocalipse 3, 21, aquele que vencer assentar-se-á comigo no meu trono, igual eu venci e assentei no trono do meu Pai. Entende? Então é relativamente muito fácil ver na Bíblia que tem 2 tronos. É bem tranquilo isso. Mostrar na Bíblia que existem 2 tronos. E se são 2 tronos, como é que funciona essa questão? Quando eu citei o texto da destra como sendo o lado direito, a mão direita, é só ler Mateus 5, 29. Se a tua mão direita te escandalizar, você acha que ele está falando do poder, está falando da mão direita. Então a gente toma como base na exegese, primeiro, o sentido literal da palavra. E quando não cabe, a gente vai para um sentido metafórico. Eu não posso abraçar um texto olhando para ele com um olhar metafórico sem antes propor-lhe o sentido literal. Então fica uma dica aí, quando eu pedi para ele ler o dicionário, ele leu muito rápido ali a primeira fala, eu falei, não, peraí, qual que é o número 1 aí? O número 1 é mão direita, lado direito, e não poder. Entende? Então, se o trono de Deus e do Cordeiro está à direita de Deus, é uma questão